Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me. Hoje eu vou compartilhar a escritura aqui junto com o meu amigo Vinícius, né? Ele acabou de... Eu busquei ele hoje na rodoviária. Veio ele mais 5 elders e 2 sisters, né? Ele tá fazendo missão em Juiz de Fora. E os missionários, todos os missionários em campo que tem algum problema de bronquite, algum problema respiratório, né? Asma, eles estão voltando para a sua casa até passar essa pandemia. E depois que terminar a pandemia, eles vão receber novas instruções ali. Na missão dele tem 140 missionários e agora ficou somente 44 missionários lá em Juiz de Fora. Bom, e eu vou compartilhar a escritura aqui que fica em Mosias, capítulo 2, versículo 25 e o versículo 26. Tá bom? Quem está falando aqui é o rei Benjamim, e ele dá um grande exemplo de humildade, né? Porque ele, apesar de ele ser um rei, né, uma pessoa poderosa ali, que julga o povo, que ajuda o povo, ele se coloca na mesma condição das pessoas, né? Ele fala que ele também sofre as coisas da carne, que ele está velho, né? E que se ele está naquela posição é porque Deus permitiu que ele estivesse naquela posição. Então, para mim, ele é um grande exemplo. E ele começa a falar com o povo que ele mesmo, né, ele serviu a vida dele toda ao povo, que ele não estava ali para obter lucro, ouro, mas a preocupação dele era ensinar a palavra de Deus para que eles pudessem ser humildes. Para mim, o rei Benjamim é um exemplo de grande humildade. Semana passada eu estava falando sobre Jesus Cristo, né, a entrada triunfal ali em Jerusalém, que ele era o rei dos reis, né? E essa é uma característica muito grande de Jesus Cristo. Apesar de ele ter muito poder, todo o poder, ele era muito humilde também. E nós podemos ver isso com o rei Benjamim também. Inclusive, ele se compara, né, ao pó da terra, ele compara as pessoas. Então, ele quer mostrar ao povo que nós também somos pessoas decaídas por causa do pecado, que todos nós somos iguais perante Deus. O versículo diz assim: "E agora vos pergunto, podeis dizer algo de vós mesmo? Respondo-vos não. Não podeis dizer que sois nem mesmo o pó da terra. No entanto, foste criado do pó da terra. Mas eis que o pó pertence àquele que vos criou. E eu mesmo que vós chamais de vosso rei, não sou melhor do que vós. Porque eu também sou do pó. E vedes que eu sou velho, estou prestes a entregar meu corpo mortal à sua mãe terra." Né? E quando ele estava ensinando essas coisas ao povo aqui, lá no capítulo 4, no versículo 2, o povo responde, eles conseguem, né? Nós podemos ver que o rei Benjamim consegue mostrar para ele a humildade e eles acabam se tornando humildes também. Essas são suas palavras. Eles dizem assim: "E haviam visto a si mesmo em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Ó, tende misericórdia de nós e aplica o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e o nosso coração seja purificado. Porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens." Né? Então o rei Benjamim também tinha recebido um anjo, né? E esse anjo falou do nascimento de Jesus Cristo e todas as coisas que ele havia feito. Então eu tenho uma pergunta. Nós sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que todas as coisas o Senhor fez aqui, né? Então todas as coisas são criação e obras de sua mão, e que nós somos seus filhos. Mas o rei Benjamim, ele coloca nós aqui como se fosse menos do que o pó da terra, né? Menos do que uma criatura que Deus ele criou. Por que você acha isso, Vinícius? Então, o Pai Celestial, né, ele fez as coisas à sua semelhança, né? E sua respectiva ordem e obediência. E todas as coisas criadas por Deus obedecem a Ele, né? E nós como filhos, nós temos o arbítrio, né? Que nos dá a capacidade de escolher entre as coisas certas e erradas. E é por causa disso que Ele nos coloca nessa posição abaixo do pó, né? Que a respeito dessa escolha que nós temos, nós nos colocamos numa posição muito de desobediência às vezes, na frente do Pai Celestial. Isso mesmo, né? Podemos ver que o Senhor, ele criou todas as coisas
E todas as coisas obedecem a Ele. Nós podemos ver que quando Jesus Cristo andou sobre o mar, o vento obedecia a Ele, a água foi transformada em vinho. Tudo isso é a obediência dos elementos ao Senhor que o criou. E nós que somos seus filhos, por causa do arbítrio, nós às vezes desobedecemos ao Senhor. E por isso que ele compara aqui, como o Vinícius falou, que nós somos menos do que o pó da terra, no sentido da obediência. Né? Você quer compartilhar uma escritura, né? Eu gostaria de compartilhar uma escritura que fala a respeito sobre a fraqueza dos filhos dos homens, né? Que diz assim: e se os homens vierem a mim, mostrarei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Então aqui o Senhor está nos demonstrando, né? Que Ele sempre vai colocar as fraquezas em nossa frente para que nós sejamos filhos mansos, né? E chegamos até o Pai com o nosso espírito humilde para falar a Ele, né? E para nos fortalecer a cada dia mais e sermos mais obedientes e sempre seguir firme e perseverar no caminho. Isso mesmo. Então nós deixamos essa escritura, né, essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã.